Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Granja Mascarenhas, o canal de quem é apaixonado pela criação de galinhas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as anilhas, né? As anilhas que são muito utilizadas na avicultura, e eu vou falar qual a finalidade, né? Quais os tipos de anilha e como usá-las. Também vou mostrar como fabricar algumas anilhas caseiras, beleza? Se gostarem do vídeo e quiserem ver mais como este, deixem suas curtidas, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para continuar recebendo o conteúdo e ajudar o canal a crescer. Tô com a voz um pouco ruim, passei a semana toda com a garganta inflamada, mas hoje sai alguma coisa. Então vamos lá! Então, as anilhas são amplamente usadas na avicultura para diversas finalidades. Os criadores de pássaros usam bastante. Tem aquelas anilhas que servem para mostrar que o pássaro é registrado e tal. Os biólogos também utilizam anilhas para aves de diversas espécies selvagens, para fins científicos e etc. E as mais comuns são colocadas nas pernas das aves, embora as anilhas de asas sejam bastante utilizadas também. Numa criação de galinhas, ver aves anilhadas é um sinal claro de melhoramento e seleção genética. Você pode saber que o criador ali está fazendo algum melhoramento. E aí coloca-se anilhas para identificar linhagens, qual o pai, qual a mãe, para identificar baias, para identificar de qual criatório veio, etc. E as anilhas podem ser diferenciadas por cor ou numeração. Existem muitas opções no mercado, umas mais acessíveis, outras muito caras, enfim, depende do material e do tipo da anilha. Quanto mais diversificada for a seleção de aves, maior a variedade de cores e numeração das anilhas para distinguir as aves. O processo de seleção começa a partir do momento que você colhe os ovos nos ninhos. Eles devem ser marcados com o número da baia, as iniciais do pai, etc. Por isso, é preciso fazer um manejo muito correto para não virar uma bagunça. Se for fazer uma incubação com ovos de várias baias, de pais diferentes, você precisa separar os ovos dentro da chocadeira dias antes da eclosão. Enfim, é uma questão de lógica. Aí tem gente que utiliza cestinhas, redes de colocar frutas, ou faz uma gambiarra, né? Como eu fiz. Fazendo barreiras para os pintinhos não se misturarem na chocadeira. Daí eu ia marcando com tinta esmalte e colocando eles no pinteiro. Depois que eu fui colocar as anilhas. Essas anilhas foram compradas no Mercado Livre. Para falar a verdade, eu não gostei. São ruins de colocar nos pintinhos, são ruins de tirar e logo ficam apertadas. O material também não é de boa qualidade, não é dos melhores. Algumas já estão se quebrando, né? Bom, a primeira vez que utilizei elas foi para marcar os pintinhos de galinha balão, pois eram de baias diferentes, então é importante marcar para evitar consanguinidade. Mas como são aves sem padrão de cores, praticamente cada uma de uma cor, com pouco tempo a gente já conhece bem cada uma. Então eu não levei adiante a questão das anilhas. Já sei quais frangos podem acasalar com determinadas galinhas. Agora recentemente utilizei as anilhas pela segunda vez. Desta vez foi para marcar os rodes que nasceram dos ovos maiores. Já é uma seleção buscando galinhas que produzam ovos maiores. Neste caso, não precisava determinar por cor, pois só anilhei as aves que saíram dos ovos maiores. Os demais pintinhos eram de ovos menores e de New Hampshire. Quando se incuba ovos de raças diferentes, não há necessidade de anilhar, caso não queira fazer algum outro tipo de seleção, pois as características das raças são diferentes, então você vai ver facilmente. Pois bem, agora chegou a hora de trocar as anilhas dos pintinhos, pois já estão apertadas. Eu não quis comprar anilhas maiores, nem quis anilhar nas asas, então
a anilha da asa é colocada furando essa pele da asa. Não acho interessante. E tem gente, acredite, que corta esse dedo traseiro do pintinho logo após o nascimento para marcá-lo para a vida toda. É bizarro, né? Bom, eu resolvi fazer umas anilhas caseiras. Algumas pessoas utilizam esse tipo de abraçadeira, mas também tem um custo. E é um desperdício porque você precisa utilizar pelo menos umas 3 anilhas ao longo da vida da ave. À medida que elas vão crescendo, você tem que ir trocando, pois as pernas vão engrossando até a vida adulta, óbvio. Então, eu fiz as anilhas com borracha, essa de câmara de ar de pneu. Muito fácil de fazer, é só cortar e colocar na ave. Também dá para fazer marcação, né? Caso queira separar por baias. Já que a cor é única, fiz 3 cortes como exemplo. Então, baia 3 cortes na anilha. E para colocar nos pintinhos é bem fácil. Quando as aves estiverem na fase adulta, eu posso colocar anilhas permanentes. As que são feitas com abraçadeiras servem perfeitamente e dá para colocar numeração, alguns acessórios utilizados na instalação de energia elétrica, por exemplo. Bom, finalizando aqui, falando da criação em geral, esses frangos de SB estão numa fase ruim, né? Pouco apetite, alguns bem magros. Esse maior está numa ronqueira desgraçada. Eu não sei se é por conta do calor, porque a coisa aqui tá feia, viu? Previsão de chuva que é bom, nada. Mas é isso aí. Os refugos se conformaram como refugos, né? Não evoluíram praticamente nada. Enfim, serão descartados. E as demais aves seguem de boa. Nesta semana eu vou buscar material para fazer algumas melhorias aqui na estrutura da granja. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!